Eu poderia contar-lhes a minha vida inteira, onde há coisas muito mais interessantes, mas para isso precisaria de tempo, vontade e papel. E eu só tenho papel, pois a vontade já não tenho e o tempo é curto. Quando eu tinha 42 anos, trabalhei para um amigo padre copiando seus estudos de teologia na cidade de Niterói. No mês de agosto de 1859, ele recebeu uma carta de um médico perguntando se conhecia uma pessoa paciente que quisesse servir de enfermeira à viúva Felisberta, recebendo um bom salário. O padre me falou e aceitei de bom grado, cansada de copiar tantos documentos e interessada no dinheiro. Chegando em sua casa, a encontrei em seu quintal. A velhota não me recebeu mal, mas me observou de maneira estranha. Qual o seu nome? Procópia, senhora. Muito prazer. Os outros enfermeiros só dormiam e reclamavam. Vai ser assim também? Não, senhora. Farei tudo o que você precisar. Mas a verdade é que vivemos uma lua de mel de 7 dias. No 8º dia, já estava a viver uma vida de cão. Não podia dormir e nem pensar em nada, apenas ser insultada o tempo inteiro. A velha tinha aneurisma e reumatismo. Era rabugenta e malvada. No 3º mês, desisti e decidi ir embora, após tantas bengaladas da velha. Por favor, fique. Eu não irei ficar, já não te aguento mais. Eu não te dispenso por nada, e eu logo irei morrer. Você irá ao meu enterro e azará minha sepultura. Senão vou puxar seu pé à noite. Você acredita em almas além, Procópia? Eu não. E por que não, sua demônia? Eram assim as pazes. Imagine a guerra. A vida continuou a mesma, com os insultos e as bengaladas. Mais de uma vez tentei ir embora, mas acabava ficando por pedido da velha. Estava à espera da chance certa de sair de lá, mesmo que tivesse de brigar com o médico. A viúva estava por um fio. Esses motivos me fizeram achar a chance de ir embora. Convoquei o tal médico da velha maldita para conversar, e ele, aceitando meus motivos, me pediu que ficasse um tempo a mais para que arrumasse outra pessoa. Na noite de 24 de agosto, a viúva teve um piti por conta de uma bolacha. A velha tacou a bolacha em mim, que por sorte acertou a parede. Essa bolacha tá velha, eu te dar um tiro. Na mesma noite, eu li ao lado de sua cama, velando seu sono para que eu pudesse acordá-la para tomar seus remédios. Mas de tão cansada, acabei adormecendo. Quando acordei, já era tarde. A velha gritava e delirava, e acabou jogando uma garrafa em mim, fazendo a raiva me subir a cabeça. Quando me dei conta, já era tarde demais. Seu aneurisma havia estourado. A velhota estava morta. Fiquei então sem saber o que fazer. Fiquei ali parada horas e horas, sem coragem de voltar ao quarto. As paredes tinham vultos e eu escutava vozes, inclusive a da vítima, me chamando de assassina. Passei a noite ali e de manhã decidi entrar no quarto. Olhando para o corpo, pensei na fuga, mas iriam desconfiar. Precisava agir normalmente. Arrumei a defunta e cobri os arranhados do pescoço. Ninguém poderia descobrir. A partir daí, minha vida foi só alucinações e arrependimento.
Deixa lá a outra que morreu, diziam-me, não é caso para tanta melancolia. E eu aproveitava a ilusão, fazendo muitos elogios à morta, chamando-lhe de boa criatura, impertinente, é verdade, mas um coração de ouro. E elogiando, convencia-me também, ao menos por alguns instantes. Foi-se o velório e eu decidi voltar ao Rio de Janeiro. Sete dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, recebi a carta do médico dizendo-me que fora achado o testamento da viúva e que eu era a herdeira universal. Imagine o meu pasmo. Pareceu-me que lia mal, mas estava escrito: eu era a herdeira universal da viúva. Cheguei a supor que fosse uma cilada, mas adverti logo que havia outros meios de capturar-me, se o crime estivesse descoberto. Reli a carta 5, 10, muitas vezes. Lá estava a notícia. Liguei então à minha irmã para contar-lhe a notícia. Mas quanto tinha ela? Não sei, mas era rica. Nossa, realmente provou que era tua amiga? Assim, por uma ironia da sorte, os bens da viúva vinham parar em minhas mãos. Cogitei em recusar a herança. Parecia-me odioso receber um vintém de tal espólio. Pensei nisso 3 dias e esbarrava sempre na consideração de que a recusa podia fazer desconfiar alguma coisa. No fim dos 3 dias, assentei no meio termo. Receberia a herança e a daria toda, aos bocados e às escondidas. Não era só escrúpulo, era também o modo de resgatar o crime por um ato de virtude. Pareceu-me que ficava assim de contas saldas. Preparei-me e segui para a vila. Em caminho, à proporção que ia me aproximando, recordava o triste acontecimento. A vila tinha um aspecto de tragédia. Entrando na posse da herança, a converti em títulos e dinheiros. E a ideia de distribuí-la toda em esmolas não me dominou como da primeira vez. Restringi o plano primitivo. Distribuí alguma coisa aos pobres, dei à matriz da vila uns parâmetros novos. Fiz uma esmola à Santa Casa da Misericórdia. Ao todo, 32 contos. Os anos foram andando, a memória tornou-se cinzenta e desmaiada. Penso às vezes na viúva, mas sem os terrores dos primeiros dias. Todos os médicos a quem contei as moléstias dela foram acordes em que a morte era certa e só se admiravam de ter resistido tanto tempo. Mas a verdade é que ela devia morrer, ainda que não fosse aquela fatalidade. Adeus, minha cara senhora. Se achar que estes apontamentos valem alguma coisa, pague-me também com um túmulo de mármore, ao qual dará por epitáfio esta emenda que faço aqui ao divino Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. Machado de Assis. Considerado como o maior nome da literatura nacional, escreveu em praticamente todos os gêneros literários. Joaquim Maria Machado de Assis foi um jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo nascido no Rio de Janeiro no ano de 1839, falecendo no ano de 1908 com 69 anos. Considerado o introdutor do realismo no Brasil, foi um dos grandes gênios da história da literatura, ao lado de autores como Shakespeare e Camões.